ler então Salmo 46. O título diz, né? Deus é o refúgio do seu povo. Calvino, comentando sobre este salmo, né, ele vai dizer que este salmo ele parece mais uma expressão de gratidão a Deus, né, por algum livramento específico que Deus tenha dado ao seu povo. Ele fala que este salmo parece mais isso, né? Uma gratidão específica por um livramento que Deus operou, ou seja, cuidou, guardou, protegeu o seu povo, do que aquele livramento contínuo, né, da mão do Senhor, guardando, protegendo, né, e livrando o seu povo em todo o tempo. Né? Eu creio que, mesmo que seja de fato, né, algo específico a um momento da história do povo de Deus, isso se aplica em toda a história da igreja. Né? Pois, afinal de contas, quem somos nós? Olha o povo, olha o cristão, olha a igreja do Senhor. Quantos impérios poderosos ruíram e a igreja do Senhor permanece de pé. Por que ela está de pé? Porque há homens intelectuais que têm uma mente perfeita, muito boa, que conseguem elaborar bons argumentos? Não, em hipótese alguma. A igreja só está de pé e só prevaleceu e só prevalece até esse exato momento porque Deus está cuidando dela. Porque a obra é dele, o trabalho é dele, então é ele que nos sustenta. Então eu creio que pode ser, da mesma maneira que seja um momento específico na história do povo de Deus, nós podemos sim, de fato, também aplicar a toda a história da igreja e podemos também aplicar às nossas vidas de maneira particular. Pois quantas vezes eu e você contemplamos o livramento, quantas vezes nós contemplamos ali o agir do Senhor em circunstâncias completamente adversas, aonde nós, de fato, estávamos com as mãos atadas e vimos ali Deus provendo o recurso, a saída, trazendo refrigério e nos transformando em meio a tantas circunstâncias difíceis. Né? Porque o salmista ele vai começar já aqui no Salmo, verso 1, mostrando isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, antes de tudo, o que o salmista está dizendo e estabelecendo é o seguinte: Ele nos é suficiente. Deus é extremamente poderoso para cuidar do seu povo, para manter o seu povo a salvo, mesmo diante e mesmo em meio a dias tenebrosos, porque esta é a figura que ele vai usar aqui, como nós vamos ler daqui a pouco aqui neste salmo. Então ele está comunicando ao seu povo que nós podemos sim ter esperança, confiança, que podemos esperar, mas afinal de contas servimos a esse Deus grandioso e poderoso que é o nosso Deus. Então passamos a ler então. Verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Veja a linguagem que ele está usando. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. E olha o cenário de adversidade, angústia, aflição que ele descreve para nós. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem nas profundezas do mar. Nós cantamos uma canção que diz, ainda que o mundo caia sobre nós, ou caia ao nosso redor, nós continuamos confiando no Senhor. Verso 3, ainda descrevendo com esta linguagem. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Veja aqui o contraste. Ele de um lado, o mundo ruindo, coisas tenebrosas acontecendo, e ele nos leva para um outro lado, um outro cenário, para o contraste. Ele diz, olha, se daqui o mar está completamente agitado, inúmeras angústias, inúmeras aflições, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Ou seja, a todo instante Deus está com o seu povo. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Aqui, ele está dizendo o seguinte, como nós sempre vemos na história, o povo completamente cheio de fúria se levantando contra o Criador. E aqui,
provavelmente se levantando contra os servos de Deus. E como nós bem sabemos, aqueles que se levantam contra os servos do Senhor estão se levantando contra Deus. Mas, afinal de contas, a obra é dele, o trabalho é dele, nós somos apenas instrumentos. E é esta a ideia que o salmista vai nos levar a enxergar aqui. Já que vocês, agora, no final do salmo, ele vai mostrar isso. Vocês estão aí completamente furiosos, né, pelo relato que ele nos descreve aqui. Ótimo. Agora, fiquem atentos. Fiquem atentos. Se contenham, porque vocês vão ver a ira de Deus. Vocês vão ver o poder do Senhor. E esse é o cenário que ele está mostrando aqui também nesse verso. Né? As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí ele diz, vinde, contemplai as obras do Senhor. Que devastações fez na terra. Ou seja, ó ímpios, vocês estão aí bravos, irados, fazendo acontecer? Ótimo, e agora o salmista conclama. Ele chama a todos para que vocês possam ver a ira de Deus, o que Deus operou. Veja o que Deus está fazendo. Por isso que não dá para você entender como que grande parte dos pregadores hoje conseguem arrancar a doutrina da ira de Deus das Escrituras. Como disse Martin Lloyd Jones, se arrancarmos a doutrina da ira de Deus, sobrará bem pouca coisa para pregar. O salmista aqui, ele não está com vergonha da ira de Deus. Ele não tem medo de anunciar a ira de Deus, o juízo de Deus. Pelo contrário, ele chama as pessoas para que eles vejam, ou seja, para que eles se arrependam. Verso 9. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. E agora ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então aqui o salmista, né? Nós vamos, pelo menos 3 princípios nós podemos tirar deste texto. Mas antes de nós entrarmos nos princípios aqui, nós podemos perceber de maneira muito clara que ele está mostrando, né, que a fé é verdadeira e aquilo que vai provar que nós de fato temos fé em Deus é justamente nas horas difíceis, nas horas das angústias, das aflições, na hora que tudo se levanta contra nós. Porque é muito fácil você vir num culto, quando a sua vida está totalmente estabilizada, tudo está correndo do jeito que você planejou, você levantar as suas mãos para os céus e dizer, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E agora, quando o mar se levanta contra nós, quando as enormidades da vida se levantam contra nós, quando o luto assola a nossa família, quando o desemprego bate à nossa porta, quando a doença assola a nossa vida, será se de fato continuaremos erguendo as nossas mãos aos céus e dizendo, louvado seja Deus, digno de ser adorado, digno de ser celebrado e cultuado? Ou nós vamos fazer como a maioria da cristandade hoje, que servimos a Deus até que nos seja conveniente, até que Ele continue fazendo aquilo que nós almejamos, ou seja, dando as respostas que nós queremos. Será? A figura que ele está mostrando é exatamente isso. Mesmo que o mundo esteja ruindo sobre nós, mesmo que as montanhas se afundem, a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está no Senhor. Calvino vai dizer que também é uma exortação, porque afinal de contas, quantas vezes atribuímos, né, a segurança à condição financeira? Ou quantas vezes atribuímos a segurança a nós mesmos? Pois achamos que damos conta do recado, que não precisamos de Deus. Ou aqueles que sequer pensam em Deus. Temos que lembrar que tudo que temos, possuímos e somos é fruto unicamente e exclusivamente da graça de Deus. Então, uma exortação para que nós também estejamos ali confiantes unicamente e exclusivamente no Senhor. Então, a nossa fé só é real e verdadeiramente testada quando nós enfrentamos muitos e grandes conflitos, mesmo que o inferno se levante contra nós. É nesses dias que a nossa fé, de fato, vai se mostrar se é uma fé verdadeira, que foi testada e aprovada. Pois nos dias de bonança, nos dias onde tudo está tranquilo, é muito fácil nós dizermos a Deus que confiamos nele. Né? Então a nossa confiança
é somente nele. A nossa segurança está em Deus, como o salmista bem está descrevendo aqui. Agora, se eu e você, nós podemos perceber aqui neste texto, onde ele vai citar, né, o Deus de Jacó, que é um dos patriarcas, mostrando ali também a aliança de Deus com o seu povo. E nós percebemos aqui pelo contexto, se nós de fato desejamos ser protegidos pela mão do Senhor, uma das nossas preocupações, maiores preocupações, deveria ser, acima de tudo, é se nós de fato estamos na presença de Deus. Se nós de fato estamos prostrados diante do Senhor. Se de fato Deus faz parte da nossa vida. Se de fato Deus habita em nosso meio. Pois toda a segurança que o salmista está descrevendo aqui, diante de um cenário terrível, é Deus habita em meio ao seu povo. Há uma cidade que Deus habita nela. E ela está segura. Mesmo que os mares, mesmo que os montes estejam se afundando, há uma cidade segura que Deus habita em meio a ela. Essa é a pergunta. Se nós de fato cremos e se nós de fato estamos prostrados diante do Senhor. Porque somente assim a nossa fé repouse verdadeiramente e firmemente em Deus, né? É você lembrar que Deus é poderoso, como ele está descrevendo aqui, mesmo diante de um cenário adverso. Ele mostra que Deus é maior do que qualquer uma dessas coisas. Deus é maior do que qualquer um destes cenários que eu estou descrevendo, pois ele é poderoso. Então nós não podemos nos esquecer. Ele está dizendo, Deus é poderoso. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ou seja, nada foge do seu controle soberano. Ou seja, a nossa vida está nas mãos deste Deus. Mas ele não apenas diz isso, que Deus é soberano e que Deus é poderoso, mas ele diz também que Deus, ele é o nosso Pai. Ou seja, que Deus, ele cuida do seu povo. Que ele tem um povo. E que ele toma conta do seu povo. Que ele não dorme, que ele vigia, que ele cuida. Que ele sustenta o seu povo. E é disso que nós também não podemos esquecer. Que nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas que é o nosso Pai. Que é o nosso Pai que cuida de nós e que tem nos sustentado a cada dia. Então, diante disso, eu quero compartilhar rapidamente com você 3 princípios. Né? O tema da mensagem é Deus é o nosso refúgio. Toda semana, né, na minha função, é muito fácil eu ver o que a Escritura descreve acerca do ser humano. Que nós somos frágeis. Que nós somos pó. Que nós nada podemos sem Deus. A cada dia e a cada semana eu posso ver isso de maneira muito clara. Eu sei que muitas vezes você pode ainda ter uma dificuldade para enxergar o quão limitado você é, o quão limitado a raça humana é. Mas a Escritura é categórica ao dizer isso. Que nós somos frágeis, que nós somos pó, que nós somos extremamente limitados. Quantas vezes ouvi que uma moça foi abusada pelo próprio pai, ou expulsa de casa por servir a Deus, porque decidiu buscar ao Senhor, e muitas vezes literalmente espancada. Quantas vezes já ouvi uma mãe dizer que preferia que a filha estivesse na vida, você me entende? Estivesse na vida do que servindo a Deus, do que indo para a igreja, buscar a Deus. Quantos pais sofrem com filhos perdidos nas drogas? Quantos filhos apanham de seus pais com ferro? E carregam cicatrizes até hoje. Que olham para o seu corpo e veem a marca. Porque um dia decidiram caminhar com o Senhor, um dia decidiram trilhar o caminho com o Senhor. Gente que perdeu o pai, gente que perdeu a mãe, gente que perdeu o marido, esposa que perdeu o marido. E pior, um pai, uma mãe que perde um filho jovem. Como contei aqui recentemente. A jovem perde o filho com 3 dias, passa um tempo engravida, com 4 meses, está indo novamente ao cemitério enterrar mais um filho. Essa é a vida humana. Desgraça, miséria, dor, sofrimento. Quantas mães
muitas vezes, que o filho nasce e é um filho especial, que ele necessita de cuidado 24 horas por dia. Eu venho com frequência aqui na Defil, acompanhar minha esposa, e hoje mesmo eu ainda falei isso para ela. Você vê como que as mães são guerreiras, né? Na maioria das vezes são as mães que estão, né? Porque de dia, né? Creio eu que os pais estejam trabalhando. E com tantas dificuldades. E você vê a mãe se esforçando para manter o sorriso no rosto. Né? Para que o filho não esmoreça, para que o filho não desanime, né? E você vê lá, é óbvio, a hora que a criança vai para ser acompanhada, você vê no semblante da pessoa que a vida não é fácil, que a vida é difícil. E todos nós que estamos aqui nessa noite podemos, de uma maneira um pouco mais intensa ou menor, afirmarmos isso. A vida é difícil. Quantas pessoas afundadas no pecado. Então, para mim é fácil, se tornou muito fácil perceber o que a Escritura diz, que o homem se tornou um ser miserável, que ele precisa de um Salvador, que ele precisa de refúgio para as mazelas corriqueiras da existência humana. Ele não pode se salvar, ele precisa de um Salvador. Ele precisa de uma intervenção divina, porque senão ele não aguenta. Aqui, se você prestou atenção na leitura, 3 vezes o salmista está dizendo: Deus é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso refúgio. E aí eu quero entrar no meu primeiro ponto. Primeiro, não temeremos ainda que o mundo desabe. Não é esta figura que ele está dizendo? Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Veja o cenário que ele está descrevendo. Se você já esteve diante do mar, ou você já esteve lá nas cataratas do Foz do Iguaçu, pela televisão você já vê que o negócio é estrondoso. Mas imagine estar diante daquela imensidão, você ouvindo o som das muitas águas. Este é o cenário que o salmista está nos levando. E ele está dizendo: nós não temeremos, ainda que o mundo desabe sobre nós. Só que isso aqui que ele está descrevendo não é insensibilidade. Porque tem gente que é assim, né? O mundo está quebrando, o mundo está caindo, o pau está quebrando. Ele está lá, deixa a vida me levar. Está nem aí. Não se importa com as consequências, não se importa com os resultados. Não é isso que o salmista está dizendo. Não é isso. Esta tranquilidade, esse cenário que ele está descrevendo, nós não temeremos, não é que ele é insensível, não é que ele não está vendo e não está contemplando as coisas que estão ao redor dele, mas é fé em meio ao medo. Mesmo quando há aquele frio na nossa barriga, nós continuamos crendo, confiando no Senhor, esperando no Senhor, pois o livramento vem dele, o refúgio, o socorro vem dele. Por isso continuamos confiantes, crendo que ele vai sustentar, que ele tem sustentado e que ele tem cuidado do seu povo. Mas ele diz ainda no verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus ajudará desde o amanhecer. O rio alegra a cidade de Deus. De um lado ele diz, se o mar e os montes se levantam contra a cidade, ele diz, há um rio que se manifesta a favor dessa cidade. Mesmo que de um lado o negócio esteja pegando, o bicho esteja feio, mesmo que o mar esteja revolto, ele diz, um rio calmo. Há um rio calmo correndo ao nosso favor. Há um rio calmo correndo ao nosso favor. Talvez a comparação seja, se a terra ceder, o monte se abalar, as águas se levantar, ou seja, aquele barulho, um estrondo, ele diz, mas há um rio que corre, mais silencioso, mas que ele corre, que ele está passando, que ele está agindo. Calvino, comentando sobre isso, ele diz, o salmista está criticando a confiança daqueles que estão fortificados pelas coisas terrenas. Ou seja, de nós acharmos que as coisas deste mundo podem nos proteger, que o dinheiro pode nos proteger, que o status pode nos proteger, que a nossa influência pode nos proteger. Quantas pessoas estão ancoradas no dinheiro, em suas propriedades,
né, na sua posição na sociedade. Ele está dizendo que essas coisas não podem nos manter de pé. Essas coisas são ilusórias. É pura ilusão. Elas não podem nos proteger. É isso que Calvino está dizendo, né? Vocês acham que essas coisas serão capazes de protegerem vocês dos inimigos? Essas coisas terrenas? Não. O único que pode nos proteger é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Segundo, nós vemos aqui do verso 6 ao verso 9, a fúria dos povos contra a fúria de Deus. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que devastações fez na terra! Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros com fogo. As nações se enfurecem. Mas ele diz, Deus também se enfurece. Deus também se levanta. E nós vemos isso nas Escrituras inúmeras vezes, não é? Você se lembra do rei babilônico, Belsazar? Está lá dando uma festa de arromba, uma festa gigantesca, curtindo a vida, aproveitando a vida, e de repente um dedo aparece. E há uma escrita. E Deus estava dizendo o seguinte, você foi pesado, foste pesado na balança e achado em falta. Ou seja, o juízo de Deus está vindo sobre você. Por isso que nos assusta muitas vezes como que os líderes religiosos, em sua maioria, conseguem arrancar a doutrina da ira de Deus. Paulo começa a pregar o Evangelho em Romanos 1:18. Como ele começa a pregar o Evangelho? Jesus te ama? Deus tem um propósito na sua vida? Não. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles sufocam a verdade. Primeiro, Paulo anuncia a ira de Deus, para depois finalizar com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor. Mas hoje, conseguiram arrancar a doutrina da ira de Deus. Parece que tem vergonha de anunciar. Parece que quando nós olhamos para a Escritura, existem dois deuses. Existem dois deuses, um do Novo Testamento e um do Antigo. Só há um Deus. E Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele abomina a tudo que é mal. Ele não pode simplesmente ver a maldade humana e fingir que nada está acontecendo. E é isso que o salmista está dizendo. Vejam as obras de Deus. Vejam as assolações que ele provocou na terra. Ou seja, vejam, contemplem, apreciem e adorem ao Senhor. O convite dele é como se fosse uma obra de arte. Veja o que o Senhor fez. Então não é interessante que pastores sintam vergonha da ira de Deus? De anunciar a doutrina da ira de Deus? Mas o salmista nos chama a contemplar as assolações que Deus efetuou sobre as nações ao descarregar a sua ira. Para quê? Para efetuar justiça. E é assim inúmeras vezes. Deus descarregando a sua ira, após inúmeras advertências, após inúmeras exortações, e mesmo assim o povo continua duro, impenitente, vivendo em seus pecados, até que o juízo de Deus e a ira de Deus é derramada sobre eles. A pergunta que eu te faço é, como explica que um povinho judeu permaneceu e nações poderosas sumiram, ruíram? Como que uma igrejinha se manteve e nações ruíram? Qual é a explicação para isso? Se não for, Deus cuida do seu povo. Deus sustenta o seu povo. Isso vale para mim e para você, na nossa vida, todos os dias. Porque inúmeras vezes nós somos assolados pelas circunstâncias, pelas adversidades, pelas angústias e aflições. Então, mais uma noite, eu e você, nós fomos chamados e somos chamados a confiar única e exclusivamente no Senhor. Independente de qual seja o cenário que você entrou aqui nessa noite, independente do tamanho dos seus problemas, angústias ou aflições, nós precisamos nos lembrar
que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Que quando nós dobramos os nossos joelhos e abrimos a nossa boca, que sim, Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele está ali com um contrito e quebrantado de coração. Que nós não estamos jogando palavras ao vento, mas que nós estamos orando para aquele que de fato tem poder para fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. Que Ele é poderoso e que Ele continua agindo na vida do seu povo. E terceiro e último princípio, nós vemos que o Senhor ele tem um povo em particular. Como nós vemos ele citando a Jacó, Deus é o Deus de Jacó. Não há dois deuses. O Senhor é Deus de todo homem. Embora alguns tentem se colocar como poderosos, que não precisam de Deus, continuam vivendo as suas vidas em seus pecados, de maneira dura, arrogante. O Senhor é Deus de todo homem. No sentido de que Ele governa tudo e todos. Mas nós vemos de maneira muito clara nas Escrituras que há um só povo que Ele chama de meu, que são os seus filhos, que são os eleitos, foram aqueles que Deus separou antes da fundação do mundo. Esse é o meu povo. E é isso que o salmista está dizendo. Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Há uma cidade de Deus. E ele diz, Deus habita nessa cidade. E ela não será abalada. Ela não será abalada. Deus é o Deus de Jacó, como ele diz aí no verso 7, né? E também no verso 11. Como eu disse, Jacó é um dos patriarcas, portanto, uma alusão à nação como um todo. Também a aliança de Deus com o seu povo. E mais uma vez, quando nós vamos para um salmo como esse, como nós sempre fazemos ao olhar para as Escrituras, nós temos o anúncio do Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando os homens ao arrependimento, com advertências, com advertências. Então, mais uma vez, eu termino como sempre. A ordem bíblica é: ímpios, se arrependam, arrependam-se dos seus pecados. E a ordem bíblica aos filhos de Deus, aos cristãos, aqueles que nasceram de novo, que o Espírito Santo habita dentro deles, a ordem é: confiem no Senhor em todo o tempo. Esperem no Senhor. Esperem no Senhor, confiem nele. E ele vai dizer, né, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Calvino diz, né, os inimigos de Deus, aqueles que se levantaram contra Deus, contenham agora. Contenham a sua fúria. Contenham. Né? Já que vocês se levantaram, agora contenham a fúria de Deus. Eu creio que pode ser dirigido ao povo de Deus também. No sentido de que, se os ímpios, eles devem conter a sua fúria e se humilharem diante do Senhor, eles devem conter a sua fúria, a sua arrogância e se prostrarem diante do Senhor, nós cristãos, os crentes, eles devem conter o seu desespero. Eles devem conter as suas angústias e confiar no Senhor. E esperar no Senhor. A pergunta é, nós confiamos? Nós cremos? Como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A pergunta que eu quero deixar para nós nessa noite é, será se nós cremos neste Deus que, além de ser poderoso, Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de nós, que Ele nos sustenta, como Jesus já nos advertiu lá no Sermão do Monte? Por que andarmos preocupados? Por que andarmos angustiados, aflitos? Seja por conta do amanhã, ou seja por conta das enormidades da vida, ou pelas angústias da vida. Porque elas nos assolam. Mas ele diz, vocês podem confiar. Porque vocês só vão prevalecer de pé e permanecer de pé se Deus for o centro, se Deus estiver ali, se Deus estiver guardando e protegendo. E nós vemos na história das Escrituras que Deus não abandona o seu povo. Que Deus sempre está com o seu povo. Então, se nós estivermos ali prostrados diante dele,
nós não precisamos temer a homem algum. Nós não precisamos temer a circunstância alguma. Como sempre dizemos, dobre-se diante de Deus e você não vai precisar se dobrar diante de homem algum. Que nessa noite Deus nos dê graça, acalme nosso coração e mais uma vez possamos trazer à memória tudo aquilo que Deus já operou. Nós não podemos perder isso de vista. As grandes coisas que Deus operou na vida do seu povo e as grandes coisas que Deus já operou nas nossas vidas. Porque muitas vezes o tempo passa e nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou, das grandes coisas que Deus operou nas nossas vidas, dos grandes livramentos de Deus, que Deus deu ao seu povo. Temos que nos lembrar. Temos que conhecer o nosso Deus. Porque quanto mais conhecermos o nosso Deus, pode ter certeza que mais tranquilo você vai permanecer, mesmo diante dos dias mais terríveis. Por isso, vamos ficar de pé, vamos orar.